Você que está chegando agora e perdeu o início do programa, seja bem-vindo ao nosso programa Equilíbrio. Hoje, nosso convidado é o Jean, lembrando que ele é pastor, terapeuta e psicanalista. E o nosso assunto hoje é sobre perdão. Falamos no primeiro bloco sobre a importância do perdão em certas situações. Nesse bloco, vamos falar um pouco mais sobre o perdão entre os cônjuges, ou seja, dentro do casamento. E de início, vamos saber nas palavras do nosso terapeuta. Jean, por que culturalmente é tão difícil perdoar uma traição conjugal? Então, Fábio, a palavra já diz, cultural, né? Os tabus da sociedade. O que eu mais me deparo dentro do set analítico, dentro do consultório, acerca do perdão, uma das coisas que estão diretamente relacionadas são as pessoas ao redor. Então, a pessoa é traída, ela ainda ama o outro, mas ela está inserida num contexto onde os amigos que jantavam junto ficaram sabendo, a casa da mãe que ela frequentava com os irmãos ficaram sabendo, os amigos que a cercam ficaram sabendo, e tudo isso tem um peso na hora da decisão. Então, é mais o peso das pessoas do que realmente andar com a pessoa, perdoá-la, começar a caminhar com ela novamente. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que quando eu sou traído, isso é importante enfatizar, a maioria dos casos, a maioria não é um todo, não é 100%, mas na sua singularidade, o que eu vejo é que quando as pessoas são traídas, elas não assumem a parte que lhe toca, a parte do seu boleto. Porque quando nós somos casados, Fábio, nós somos casados em dois. Então, metade é sua responsabilidade, metade é minha responsabilidade. Mas, geralmente, as pessoas falam, mas eu fui traído. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas a realidade, Fábio, é que ninguém trai, por exemplo. Você está apaixonadamente com o seu cônjuge, ele levanta de manhã, vai na padaria e lhe trai. Não funciona assim. Você está apaixonadamente com o seu cônjuge e, de repente, ela levanta fazer a unha e ela vai trair você. Não funciona assim. O desgaste, ele vem com o tempo. Então, a traição, o que eu digo que é a metade do meu boleto, é como se o casamento fosse uma plantinha. Ela tem que ser regada, podada, ela tem que ser adubada. Então, ao longo do tempo, foi acontecendo esse desgaste. A falta de cumplicidade, a falta de dinâmica no lar, a falta de resiliência de entender o outro, todas essas coisas vão desgastando o casamento, até que acontece a traição. Então, por que eu trago a responsabilidade sempre para quem entra no set analítico e para quem foi traído? Para que no próximo relacionamento ela não cometa os mesmos erros. Mesmo que ela volte com o próprio cônjuge que traiu, será um próximo relacionamento, não será mais igual. Então, se ela continuar fazendo as mesmas coisas, 2 e 2 sempre serão 4. Se você quiser mudar o número que vai dar, você vai ter que mudar a equação para mudar o resultado. Senão, não acontecerá. Então, justamente. As pessoas, elas quando são traídas, justamente como tu falou, né? O problema geralmente é a família, né? Talvez ela ame aquela pessoa, ela quer voltar com aquela pessoa, ela quer perdoar, e a família fica jogando, talvez, dardos na cabeça dela ali, ela fica pensando, o que a minha família vai pensar se eu perdoar? A própria vergonha, né? Isso, nesse caso, talvez, Sim. né? A vergonha. Ela acaba carregando esses dois problemas, né? A falta de perdão e aquilo que a família dela pensa. Sim, né? sim. Então, as pessoas que a cercam, né? Isso, justamente. Tá, o perdão, ele é necessário para ambas as partes. Por exemplo, o ofendido deve perdoar o ofensor, né? E vice-versa. Se somente o ofensor pedir perdão, mas não for perdoado pelo ofendido, ele vai carregar esse peso com ele também, já? Durante um tempo vai. E é necessário entender isso. Então, a pessoa que ofendeu, ela tem que entender um pouco da dinâmica do perdão. Porque, às vezes, você imagine o perdão como um corte profundo. Então, eu cortei uma pessoa, eu feri os sentimentos dela, eu machuquei os sentimentos dela. Esse corte ele vai sangrar. Se ele for muito profundo, ele vai ter que dar pontos, ele vai ter que colocar gás, você vai proteger aquilo lá, e de vez em quando você bater, vai machucar. Mas a dinâmica de quem ofende nossa, eu reconheci que eu errei, logo você tem que me perdoar instantaneamente.
e às vezes não funciona assim. Então, às vezes você tem que dar aquele tempo, o espaço para a pessoa elaborar, para entender, para cicatrizar a ferida. Até para digerir aquela dor. Exato, para digerir. Foi, perdi. Tá bom, vamos lá. Isso. Até para digerir aquela dor, é isso? Seria? Sim, para digerir o que aconteceu com ela, para elaborar dentro dela o fato acontecido. Né? Não necessariamente a pessoa não vai perdoar naquele exato momento, mas quantas vezes nós vimos que a briga ela só acrescenta quando estão os dois de cabeça quente. Tem adrenalina envolvido no meio da discussão. Então, essa não é uma boa hora de sentar, de se pedir perdão e fazer de conta que nada aconteceu. Então, espera passar um pouquinho, esfria a cabeça, volta ao raciocínio, que dá certo, né? Talvez pela cabeça quente, talvez vai querer tirar, pedindo perdão, mas pedindo satisfação. Também seria mais ou menos, acho que nesse sentido. Muito. Muito isso. É que assim, nós temos um mecanismo de defesa dentro de nós, desde pequeno, que quando você chega para uma criança e diz assim, não mexa nessa garrafa, ela vai fazer assim, ó. Ela coloca no lugar. Ela não entendeu o que você falou, ela só ligou o mecanismo de defesa. E nós, como adultos, trazemos esse mecanismo dentro de nós. Na hora do embate, da discussão, geralmente todo mundo levanta o escudo. E é pedrada que vem de lá, pedrada que vem de cá. Um não vai escutar o outro e nem querer entender o outro. Então, é importante esse distanciamento, esfriar a cabeça, voltar e retomar a conversa de cabeça fresca. Até aproveitando essa conversa, por isso que existem casais que dão um tempo, né? O namoro está dando um tempo porque não está dando certo. Será que é por isso, já tem alguma relação? Até para dar uma esfriada nos ânimos? Cada caso é um caso na sua singularidade. Mas sobre o que nós estamos falando, sobre discussão, se você tiver que dar um tempo, se afastar um pouco, isso é excelente para o casal. Para que você elabore, principalmente no namoro, para que você veja se aquela pessoa é a pessoa que você está disposta a encarar a vida. Porque a parte boa das pessoas todo mundo gosta. O difícil é você conviver com a parte ruim da pessoa. Então, quando você elabora, quando você dá um tempo, você olha para essa parte ruim, porque todos nós temos, ninguém é feito de pó de anjo. Todo mundo tem a parte boa e todo mundo tem a parte ruim. Então, quando você dá esse tempo, esse time para você, você olha e fala, eu consigo conviver com esse defeito dessa pessoa? Se você consegue conviver com o defeito, você vai conseguir conviver com o resto. Perfeito. Jean, existe um limite para perdoar? Por exemplo, a pessoa machuca todos os dias, te joga palavras que te ferem todos os dias. Talvez dentro do casamento ou pessoas que você convive, existe um certo limite para perdão ou a pessoa precisa realmente, mesmo ela sendo machucada todos os dias por uma mesma pessoa, ela tem que liberar esse perdão todos os dias ou ela precisa parar e pensar e rever esse relacionamento? São dois âmbitos diferentes, Fábio. O âmbito do casamento, sim, porque você decidiu andar com a pessoa. Sobre o perdão, ele não há limites. O que tem que ter limites é a vida. No âmbito do casamento, você decidiu andar com a pessoa, é diferente. No âmbito da amizade, não. Vamos fazer uma analogia. Eu e meu amiguinho vamos à escola e, ao sair da escola, nós passamos num supermercado. Esse meu amiguinho, ele resolve roubar um chocolate. E o dono do mercado vê, e ele nos pega, e eu passo por todo esse constrangimento. Eu tenho que perdoá-lo? Sim. No outro dia, eu estou voltando da aula. E ele entra no mercado. Não entrar com ele de novo são limites da minha vida. Eu o perdoei, mas eu tenho que colocar limites. Essa é uma analogia simples, mas que as pessoas fazem de vez em quando. Elas deixam as pessoas entrar no mercado das suas emoções e ser saqueada todos os dias. Isso não é necessário. Eu posso colocar limites na vida, não no perdão. Tá. Jean, você como terapeuta consegue identificar pacientes que precisam liberar perdão ou ser perdoado? Como que se faz esse procedimento? E existem causas que demonstram a falta de perdão nessas pessoas? A falta de perdão é da singularidade de cada um, Fábio. Né?
Mas como terapeuta, assim que a pessoa entra no set analítico, em 3 minutos de conversa, nós conseguimos identificar a falta de perdão. É fácil de ver isso. Fácil de ver. E como é feito esse manejo? Mais ou menos a analogia do primeiro bloco. Segura aqui, Fábio, para mim. Então, após a transferência, a transferência é a confiabilidade entre o analista e o analisado, aonde não há mais demanda, nós vamos quebrando as portas de resistência. Porque quem falta com o perdão, quem tem a resistência para dar perdão, ele não quer trocar nesse assunto. Então, você vai caminhando dentro da análise, é o que nós chamamos de quebrar portas de resistência no inconsciente. De aos poucos ir entrando dentro da vida. Geralmente, a pessoa que não perdoa, quando se trata de um parentesco muito próximo, pai, mãe, filhos, ele defende com muito incisivo a pessoa. Então, sempre tem algo por trás. Então, a gente vai quebrando as portas de resistência, porque todos nós, como eu falei no bloco anterior, nós não somos feitos de pó de anjo. Todo mundo tem seus defeitos e as suas qualidades. E o perdão ele está diretamente ligado aos defeitos da pessoa. De nós entendemos que o outro é ser humano, que o outro é falho, assim como nós. E essa é uma ferida que precisa ser tocada. Ela precisa, para haver cura, ela tem que ser mexida. Sim, sim. Paulo de Tarso dizia assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. Ele disse isso há 2000 anos atrás. E Freud, todo o compêndio de Freud, ele traz assim, a cura vem através da fala. Que é a máxima do caso Ana Ock, quando Freud for interrompê-la em meio à fala, ela falou para ele, fique quieto que eu estou limpando a minha chaminé, como quem está desencalhando aquilo que tem dentro. E a mudança é extraordinária. Então, pensando assim, a questão da confissão, ela é válida nesse sentido. Eu preciso me confessar, eu preciso jogar para fora, então, isso. Sim. A análise traz a cura através da fala. É um ângulo diferente do que aconteceu. Okay. O nosso papo está muito bom. Falar sobre perdão é sempre bom, é muito bom aprender sobre isso. Mas então você não saia daí, que nós já vamos voltar, continuando nossa conversa com o Jean sobre o perdão. Fica aí.